Santa Bárbara, vida, fé e martírio. Santa Bárbara é uma das santas mais veneradas na Igreja Católica, especialmente na tradição ocidental. Sua história é repleta de fé, coragem e milagres, sendo um exemplo de resistência diante da perseguição. A tradição relata que ela viveu no século III, durante o reinado do imperador romano Maximiano, uma época marcada pela perseguição aos cristãos. Santa Bárbara nasceu em Nicomédia, uma cidade na região da atual Turquia, por volta do ano 290, filha de um homem chamado Dióscoro, um rico nobre e pagão fervoroso. Ele era um homem muito rígido e temia que a filha se convertesse ao cristianismo, pois ela já mostrava sinais de ter uma fé religiosa sólida. Dióscoro, preocupado com a sua filha, decidiu mantê-la em um confinamento rigoroso, longe das influências externas, com o objetivo de preservá-la da religião cristã. Apesar das tentativas do pai, Santa Bárbara foi influenciada por cristãos que passavam pela cidade e, ao ouvir a palavra de Deus, ela se converteu ao cristianismo. Ela recebeu o batismo em segredo, tornando-se cristã fervorosa. O fato de ter se convertido gerou grande tensão com seu pai, que não aceitava a escolha de sua filha e a mantinha prisioneira em uma torre alta. Durante esse período, Santa Bárbara estudou a fé cristã e aprofundou sua espiritualidade, rezando e jejuando. Ela também fez um voto de virgindade, consagrando-se a Deus e buscando ser uma luz em meio às trevas da perseguição romana. A decisão de Bárbara de seguir a Cristo foi tão forte que, em um momento, ela teria mandado construir uma capela em sua torre, com 3 janelas em homenagem à Santíssima Trindade, algo que simbolizava sua devoção total ao Pai, Filho e Espírito Santo. A situação de Santa Bárbara tornou-se insustentável quando seu pai descobriu sua conversão ao cristianismo. Furioso, Dióscoro a denunciou às autoridades romanas. Quando ela foi chamada a renunciar à sua fé e adorar os deuses pagãos, Santa Bárbara se recusou. Em resposta, foi levada perante o tribunal e interrogada, onde reafirmou sua adesão à fé cristã. Diante da obstinação de Bárbara, que se recusava a renunciar ao cristianismo, as autoridades romanas ordenaram sua tortura. Ela foi severamente flagelada e, em seguida, submetida a mais crueldades. No entanto, em cada momento de sofrimento, a santa permaneceu firme em sua fé, sendo uma inspiração para os cristãos de sua época. Um dos milagres atribuídos a Santa Bárbara durante sua tortura é que, enquanto estava sendo açoitada, uma tempestade apareceu repentinamente, com raios e trovões, que afastaram os torturadores. Quando o pai soube da sentença de morte que havia sido decretada contra sua filha, ele próprio se encarregou de executá-la. Dióscoro, tomado pelo ódio, decapitou Santa Bárbara com sua própria espada. No momento de sua morte, um raio atingiu Dióscoro, fulminando-o instantaneamente como um sinal do juízo de Deus contra a crueldade que ele infligiu à filha. A história de Santa Bárbara não termina com sua morte. Após seu martírio, vários milagres começaram a ser atribuídos à sua intercessão. Cristãos que invocaram seu nome em momentos de aflição experimentaram curas e livramentos, especialmente em situações de perigo iminente, como relâmpagos e tempestades. Santa Bárbara, de fato, é considerada a padroeira daqueles que enfrentam perigos de morte súbita, como mineiros, bombeiros, artilheiros e outros profissionais que lidam com situações de risco. Na Idade Média, o culto a Santa Bárbara se espalhou rapidamente e ela foi uma das santas mais veneradas,
especialmente nas regiões da Europa e na América Latina. A sua festa é celebrada no dia 4 de dezembro, sendo considerada uma mártir exemplar. Santa Bárbara é frequentemente representada com a espada, simbolizando seu martírio, e com a torre, que é o local onde ela foi aprisionada por seu pai. A torre, na iconografia cristã, representa a fortaleza de sua fé. Em muitos lugares, Santa Bárbara é invocada como protetora contra os perigos de tempestades e trovões, bem como uma intercessora poderosa para aqueles que estão em risco de morte súbita. O nome Santa Bárbara se tornou um símbolo de coragem e resistência na fé. Sua vida exemplifica a entrega total a Cristo, mesmo diante da mais extrema perseguição e sofrimento. Ela é um exemplo de fé inabalável e confiança no poder de Deus, tornando-se uma intercessora para aqueles que enfrentam adversidades. Santa Bárbara, com sua coragem diante das perseguições e sua fé inquebrantável, continua a ser uma figura de grande importância para a Igreja Católica. Ela não só enfrentou a morte por amor a Cristo, mas também deixou um legado de milagres que a tornou uma santa querida e uma protetora de muitos. Seu martírio serve como um lembrete de que a verdadeira fidelidade a Cristo exige coragem, até mesmo diante do sofrimento e da morte. Oração a Santa Bárbara. Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o trovão não me abale. Permanecei ao meu lado em todas as tempestades da vida, seja ela espiritual ou temporal. Intercedei junto a Deus Todo-Poderoso para que me conceda o perdão dos meus pecados e a paz de coração, afastando de mim toda ameaça física ou espiritual. Protegei-me contra os perigos súbitos e defendei-me das forças do mal. Santa Bárbara, gloriosa mártir, pela força de vossa fé e pela coragem de vosso martírio, ensinai-me a enfrentar as adversidades com confiança e serenidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da história? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.